Cristo, o companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para contar aos outros esta novidade. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Oi, crianças! Vocês estão bem? Bom, chegou mais um dia em que juntos vamos aprender sobre mais uma história missionária. E na palavra de Deus, crianças, está escrito lá em Marcos 16:15. Foi o próprio Jesus que falou isso. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Ele estava falando aos seus discípulos para que os discípulos fossem pelo mundo e falassem de Jesus para outras pessoas. Mas essa ordem não foi só para os discípulos, é para nós também. E olha só, eu trouxe aqui o globo terrestre. Veja só o mundo que Deus nos colocou para viver. É um mundo bem grande, onde existem muitas pessoas, muitos povos, muitas nações, muitas culturas, pessoas diferentes que vivem aqui neste mundo. E nós precisamos falar de Jesus para todas elas. E vocês lembram o que é um missionário? Missionário é aquela pessoa que tem Jesus no coração e que fala de Jesus para outras pessoas. Muitos missionários vão para outros lugares distantes falar de Jesus para as pessoas. E eu trouxe aqui para vocês verem que este mundo que Deus nos colocou, existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da salvação que há em Cristo Jesus. E bem aqui, em especial nesse lugarzinho amarelo que eu estou mostrando, é a Austrália. Nós vamos contar a história hoje de um lugar que fica próximo à Austrália. Seria aqui essa ilha menorzinha aqui. Como ficou difícil de ver por este mapa, eu trouxe esse daqui. Aonde nós estamos falando, essa parte amarela é a Austrália. E a ilha é aqui em cima. Ainda tá difícil de ver, não tem problema. Eu trouxe um mapa para vocês verem bem pertinho. Aqui, ó. Este é o mapa, a Austrália está aqui. E o lugar que nós vamos falar é essa ilha, Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é uma ilha. Vocês estão vendo que ela está rodeada pela água, que é o Oceano Pacífico. Papua Nova Guiné é a segunda ilha maior do mundo. Isso mesmo. Olha que interessante. Aqui a gente aprende muitas coisas. E essa ilha é onde acontecerá a nossa história. Para vocês terem uma ideia, Papua Nova Guiné existem morando ali 1000 povos. E desses 1000 povos, eles falam 862 línguas. Muitas línguas, né? Então, a nossa história de hoje começa com um menininho chamado Oliofá. Oliofá é este bebezinho aqui, mas vocês não sabem de nada. Ele era um bebezinho, mas ele ainda nem tinha recebido esse nome de Oliofá. Sabe por quê, crianças? Em Papua Nova Guiné, eles não davam nome para as crianças com menos de 1 ano. Sabe por quê? As crianças morriam ainda bem bebezinhas.
Muitas das crianças que nasciam, elas nem chegavam a completar um ano. Então os seus pais, já sabendo disso, eles nem davam nome às crianças. E aqui, o nosso amiguinho Oliofá nem ainda tinha recebido esse nome. Mas a mamãe de Oliofá, ela ficava ali cultivando a horta, uma horta de batata doce. E ele estava ali cuidando da horta. E certo dia ela colocou Oliofá dentro desse cesto que chama bilim e deixava Oliofá ali seguro, perto dos olhinhos dela. E enquanto ela estava na horta, o pai de Oliofá ficava também ali próximo, porque enquanto ela estava na horta, o pai estava de segurança, ele que trazia a proteção para os dois. E um dia ela estava lá cuidando da sua plantação, da sua horta, e um porco veio correndo em direção aos dois. E o pai de Oliofá, ao ver isso, não teve dúvida, ele jogou a sua lança e pegou no porco e o porco morreu. De repente, vem um homem gritando e desesperado: "Por que você matou o meu porco?" O pai de Oliofá foi se explicar: "Me desculpe, mas esse porco veio em direção à minha horta. Ele poderia destruir tudo ou fazer alguma coisa ruim para minha esposa e o meu filho. Eu fui me defender." Só que o que o pai de Oliofá não sabia, aquele porco era um porco de estimação. Sabe que nem a gente tem os cachorrinhos em casa, os gatinhos, os passarinhos? São animais domésticos. Aquele homem cuidava daquele porco como se fosse um porquinho de estimação. E aquele homem saiu bem triste porque o seu porco tinha morrido. E Oliofá foi crescendo e ele já não era mais uma criança. Oliofá já era um menino maiorzinho e ele foi crescendo ali naquela aldeia. E na aldeia onde Oliofá morava, as pessoas acreditavam em maus espíritos. Elas acreditavam que todas as coisas ruins que aconteciam no lugar ou acontecia com elas era por conta desses maus espíritos. Eles acreditavam que quando alguém queria fazer alguma coisa ruim, a pessoa pedia para os maus espíritos e algo ruim acontecia com essa outra pessoa. E Oliofá foi crescendo acreditando nisso, acreditando em maus espíritos. E imagine só você, Oliofá tinha medo dos maus espíritos. Oliofá gostava de brincar com seus amigos e o lugar preferido deles era próximo ao rio. E ao anoitecer, as crianças iam brincar próximo a esse rio. Oliofá ia brincar, mas só se tivesse aquela lua cheia iluminando o lugar onde eles estavam brincando. Assim, Oliofá brincava sobre a luz do luar. Sabe por quê? Ele imaginava que se alguma coisa ruim viesse contra ele, ele ia conseguir enxergar e ia fugir. Agora, se as crianças fossem brincar, mas a lua não estivesse ali, ela estivesse de repente escondida entre as nuvens e estivesse escuro, Oliofá preferia brincar perto da onde ele morava com seus pais. Eles ali ficavam perto da fogueira e ele ficava próximo à luz do fogo, na claridade do fogo, e brincando ali com seus pais. E contaram para Oliofá que o feiticeiro da aldeia gostava de ficar rondando de olho nas pessoas. E se ele estivesse passando e alguma pessoa falasse, o feiticeiro trazia uma lata na sua mão e tampava a lata. E dizia que ele roubava a voz daquela pessoa. E com a voz da pessoa ele fazia um feitiço e coisas muito ruins aconteciam com aquela pessoa. Então Oliofá, quando estava ali, ele falava bem baixinho:
junto do seu pai e da sua mãe, porque ele não queria que ninguém roubasse a voz dele para fazer coisas ruins com ele, né, crianças? E um dia, Oliofá já estava grandinho e ele ficou muito doente. Ele ficou muito doente e o seu pai e sua mãe chamou quem? O feiticeiro da aldeia. O feiticeiro para eles era como se fosse um médico. E como Oliofá estava doente, chamaram o feiticeiro. O feiticeiro chegou ali na casa de Oliofá. Ele estava com um colar com dentes de macaco e dentes de cachorro. Tinha também uma faixa no braço de pele de gambá, junto com umas penas. Ele colocava uma faixa na cabeça com uns escaravelhos verdes e algumas pequenas penas de aves, de passarinho. Ele pegou, matou um porco, misturou o sangue daquele porco com algumas folhas, fez uma mistura, pegou um bambu oco, colocou o sangue ali, aquele remédio para Oliofá, para que ele melhorasse. Ele achava que aquele remédio iria melhorar, mas aquele remédio tinha um gosto horrível. E Oliofá foi crescendo. E sabe, crianças, Oliofá, ele não era uma criança igual às outras da sua aldeia. Os meninos da sua aldeia gostavam de brincar e faziam maldades. Eles pegavam os animais e amarravam as patinhas dos passarinhos. Eles pegavam os animais e amarravam coisas nos animais, deixavam os animais presos e eles ficavam judiando e muitas vezes os animais até morriam. E Oliofá sabia que aquilo não era uma coisa boa, que isso era errado, e Oliofá muitas vezes ficava bravo e ele gritava: pare de fazer isso, não façam isso. E os meninos nem ligavam e ainda brigavam com Oliofá. E Oliofá olhava para a natureza e ele pensava: não é possível que espíritos maus tenham criado coisas tão lindas como essas montanhas, animais tão lindos e coloridos como esse que estão ao redor da minha aldeia. Eu tenho certeza que existe um espírito bom que tenha criado essas lindas coisas. Este rio com água tão cristalina que parece um espelho. Existe um espírito bom que tenha criado esses animais tão lindos, coloridos, essas montanhas altas com tanta grama. Existe um espírito bom que criou toda essa natureza e esse espírito bom deve ter me criado também. E um dia, ele sentado, próximo ao rio que ficava ali aonde ele morava, que era um lugar que tipo uma oca, que era coberto e era a casa de Oliofá. E quando ele estava sentado ali, que ele olhou para tudo aquilo, ele pensou: se o feiticeiro conversa com os espíritos maus e coisas ruins acontecem, eu vou conversar com o espírito bom e vou pedir para que coisas boas aconteçam, porque deve existir um espírito bom. E ele, pensando sobre isso, um dia sentou e conversou: Espírito bom, eu sei que você existe, porque tem muitas coisas lindas criadas. Eu acredito que um espírito bom tenha criado essas coisas bonitas e também tenha me criado. Espírito bom, se você existe mesmo, envie alguém para me contar sobre este espírito bom. Sabe, crianças, o que Oliofá não sabia
é que ele tinha acabado de fazer uma oração. Na palavra de Deus, em Salmos 55:16, diz assim, Salmos 55:16, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Aqui, crianças, o salmista está dizendo que nós, filhos de Deus, podemos falar com Deus, o nosso Pai. Eu, porém, clamo a Deus. Clamar é quando você ora com toda a sua força e de todo o seu coração. E o Senhor me ouvirá. Nós temos um Deus que nos ouve. Então, você pode orar, você pode falar com Deus. E Deus vai te ouvir. E Olifá, naquele dia, orou e foram passando os longos e longos dias. E Olifá sempre conversava com este Espírito bom. E aí, crianças, você acha que Olifá foi ouvido? Você acha que ele teve o seu pedido concedido? O que será que aconteceu com Olifá naquela aldeia que as pessoas acreditavam em espíritos maus? Bom, a gente fica por aqui, mas na próxima aula você vai saber o que vai acontecer com Olifá e eu te espero lá. Tchau, tchau, crianças!